Numa entrevista recente, a Xuxa, a rainha dos baixinhos, disse o seguinte: eu me arrependi de não ter dado mais. Duas coisas eu tenho para dizer com base nesse absurdo. Primeiro, se Deus não existe, a fala dela é a mais racional que existe. E até o apóstolo Paulo concordaria com ela. Segunda coisa, antigamente, uma mulher teria vergonha até de falar uma coisa dessa sozinha, na sua casa, no seu quarto, sozinha. Como chegamos a esse nível em que todos perderam a vergonha, inclusive as mulheres, incluindo as mulheres cristãs, que por meio de suas vestes demonstram que perderam também o pudor? Curta, comente e se inscreva porque o vídeo tá muito legal. Bora para mais um vídeo. Gente, o grande Hans Christian Andersen, que fez centenas de contos, o cara é um gênio criativo, ele fez O Patinho Feio, O Rei Está Nu, na realidade eu acho que o nome mesmo seria A Roupa Nova do Imperador, alguma coisa assim. O cara é genial, genial. Na sua biografia, ele disse algo mais ou menos assim, ao se descrever. Ele disse que ele era tímido como uma mulher. Ele nasceu em 1805. Olha qual era a descrição dele, que uma mulher, naquela época, ela era mais naturalmente retraída, na dela. Todos nós devemos ser mais comedidos sexualmente. É um absurdo o que a gente vê hoje. Gente, eu um dia vi um pastor, ele falando sobre sexo, e ele fala de maneira tão... ele é um pastor livre. Chutem aqui quem será esse pastor. Na pregação, eu vi isso, tá, gente? Ou melhor, ouvi, né? Vi e ouvi. Ele pergunta, quem aqui namorou com um cabrita quando era criança? E aí todo mundo ria. Ou seja, zoofilia é tratada assim com... Como que nós chegamos a isso? Como? Todos nós devemos ser comedidos sexualmente, mas as mulheres mais ainda. As mulheres mais ainda. E elas sempre foram, em relação à questão sexual, elas sempre foram muito mais cuidadosas, muito mais tímidas. Como chegamos a um nível de depravação tal que até as mulheres não sentem mais vergonha? E aqui, porque as mulheres naturalmente eram mais retraídas, isso é cultura patriarcal. Não é não. É que o prejuízo de uma vida pervertida para as mulheres é muito maior. Muito maior. Historicamente, o nome dela podia ir para sarjeta, o que significaria a ruína da vida dela. Mas ainda hoje, há um problema seríssimo. Ela engravida de um cara, ela está sempre correndo risco. Engravida de um cara, o cara vai embora e a deixa ali com uma criança. E mesmo que elas tentem resolver o problema como a era moderna resolve, matando a criança, ela não deixa de ser uma mãe. Ela continua sendo uma mãe. Agora ela é uma mãe assassina e vai ter que conviver com essa culpa o resto da vida. Então, o prejuízo das consequências da perversão sexual para as mulheres são muito mais terríveis. Por isso, elas sempre foram muito mais cuidadosas e mais tímidas, mais reservadas do que os homens em relação a esse tema. Mas como chegamos a esse nível de depravação em que até as próprias mulheres não sentem mais vergonha? Em rede nacional, não sentem mais. Como nós chegamos a isso? As mulheres não sentem mais vergonha de andar pelada. Gente, é assustador. É assustador. Quantas e quantas vezes fulano me manda mensagem, pastor, eu posso seguir esse pastor aqui? Aí a mulher do pastor seminua, a filha do pastor seminua. Elas não sentem mais vergonha. O que aconteceu? A cultura aniquilou a consciência. A consciência é aquela noção de certo e errado que Deus colocou em nós, aquela lâmpada que acende quando nós fazemos algo errado. Mas a consciência ela pode ser morta, como o Novo Testamento, como a Escritura mostra. Uma cultura errada tem esse poder de repetir e repetir tantas e tantas vezes a mentira que a verdade é sufocada. Uma cultura ateísta faz isso como ninguém. Porque se Deus não existe certo ou errado. A revolução sexual na década de 60 é um dos grandes movimentos que nos levam, que nos trouxeram ao que nós estamos vivendo hoje, essa desgraça, essa perversão sexual absurda. Mas se a gente quiser de fato entender a revolução sexual, a gente precisa dar um passo atrás e entender a Revolução Francesa, que foi um movimento ateísta fruto do iluminismo. O que era o iluminismo? Estamos iluminados agora. Agora não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais de Deus. Então, a Revolução Francesa é um movimento ateísta, fruto do iluminismo, um movimento, um grande teor ateísta. Tanto é que Robespierre foi um dos líderes da Revolução Francesa. Na biografia dele, Pureza Fatal, o autor fala que ele mencionou Robespierre, mencionou Deus durante uma reunião entre os jacobinos. Ele quase apanhou! Então, assim, foi um movimento totalmente ateísta. No livro Libido Dominandi, o autor explica isso e mostra como que toda essa libertação sexual
tem raiz no iluminismo, tem raiz na Revolução Francesa. A libertação sexual é uma confluência de vários elementos do pensamento iluminista, ou melhor, uma racionalização baseada na ciência e na masturbação. A física newtoniana, a base última do pensamento iluminista, tinha implicações sexuais. Se o homem era simplesmente uma máquina feita de matéria em movimento, movida à eletricidade, então o casamento como uma união sagrada entre marido e mulher fazia tão pouco sentido na Inglaterra quanto na França. Essa é a concepção. Principalmente partindo de Newton, esses iluminados disseram: ei, peraí! Agora nós não precisamos de Deus e da Bíblia, não, para explicar o mundo. Que isso? Que Deus o quê? Isso aí é invenção, é misticismo. Nós temos agora a ciência, a rainha do saber, a deusa, a única que de fato, o único Senhor Supremo do Olimpo agora é a ciência. Essa era a perspectiva deles. E nessa perspectiva ateísta, em que Deus é morto e some do mapa, o homem é apenas máquina, o homem é apenas matéria. E não há ninguém lá acima de nós dizendo: ei, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Como lá em Gênesis. Por que era errado a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus disse. Se Deus dissesse: não coma da macieira, então seria errado comer da macieira. Por que é errado o homossexualismo? Por que é errado dormir com a mulher antes de casar? Porque Deus disse. Agora, se não existe Deus lá em cima, um Senhor absoluto, também não existem valores absolutos. Richard Dawkins, Nietzsche, Sartre e Dostoiévski concordaram. Se Deus não existe certo ou errado. Se Deus não existe, disse Dostoiévski, tudo é permitido. Somos apenas animais vivendo pela satisfação de nossos próprios instintos. O filósofo existencialista, o filósofo ateu Albert Camus, ele escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, em que ele trata justamente disso. Olha, Deus não existe, a vida então é absurda, não há propósito na existência humana. Tá, então como que a gente vai viver? Porque a tentação, se Deus não existe, é de meter uma bala na cabeça. Tanto é, ele começa o seu livro assim: a única pergunta que importa é sobre o suicídio, saber se a vida vale a pena ou não vale. E essa pergunta está intimamente ligada com outra pergunta: Deus existe ou não? Porque se Deus existe, a vida vale a pena, a vida tem propósito. Se Deus não existe, a vida é absurda, como ele descreve. Não tem propósito em nada. Só que aí, se não há propósito, não há esperança, a tendência do homem é se matar. Por que não se matar? Aí ele dá uma maneira de viver. Ele dá algumas maneiras, e uma delas é: viva como Dom Juan, tenha uma mulher por noite. E veja bem, se Deus não existe, ele está certo. Não há esperança de prazer amanhã, de alegria amanhã. A única esperança de alegria é agora. Portanto, se Deus não existe, deveríamos ser hedonistas mesmo. Viver apenas para os nossos prazeres. Paulo disse isso. Paulo, ao falar aos coríntios, os coríntios estavam dizendo que não haveria ressurreição. Aí Paulo diz: se não há ressurreição, se a vida vai acabar no túmulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A ideia é: vamos usufruir de todos os prazeres do corpo. É porque é a única esperança de alegria e de prazer que teremos. Portanto, vamos nos entregar a todas as nossas paixões corporais. Paulo disse isso. Se Deus de fato não existe, o que a Xuxa disse, o que Albert Camus disse, o que o cara que diz lá, sextou, ele diz na sexta-feira: agora eu vou dormir com todo mundo, vou beber todas. Eles estão corretos. É a vida mais racional. Se somos apenas animais evoluídos, a vida mais racional é esta: se entregar aos prazeres. Porque não há esperança de alegria, de prazer e de recompensa numa vida após a morte. Somos apenas animais. E animais não têm noção de certo e errado, eles vivem apenas para os seus instintos. Mas pastor, tem muita gente pervertida, mas que diz crer em Deus. A própria Xuxa fala do cara lá de cima. Primeiro, crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Segundo, na realidade o Deus deles é um ídolo criado por eles mesmos, o que também leva ao relativismo. Relativismo é essa noção de que não há certo e errado. Não tem uma verdade absoluta. Por exemplo, a grama é verde e quem fala o contrário está errado. Por que a gente sabe de valores absolutos? A gente tem valores absolutos por quê? Deus diz: olha, não pode, o casamento até que a morte separe. Olha, não pode matar. Por quê? Porque Deus disse. Então, se há um Deus absoluto, há valores morais absolutos. Se não existe, tudo é relativo. Pode ou não pode. Se Deus não existe, quem é você para dizer que eu posso fazer algo ou não posso? Quem é você para dizer que, por exemplo, eu não posso me matar? Porque se Deus não existe, eu sou o dono da minha vida. Eu sou a medida de todas as coisas. Como diziam os filósofos pré-socráticos, eu sou a medida de todas as coisas, se Deus não existe. Então, se você cria um Deus conforme a sua imagem e semelhança, que apenas existe para refletir os seus desejos, dá quase na mesma em relação ao ateísmo. É algo muito parecido. É que, na realidade, essa galera é o seguinte: viver sem crer em Deus
é ruim, porque aí você não tem esperança. É ou não é? Saiu na rua, teve um acidente, azar. Perdeu um filho novo, seu filho novinho, azar. É difícil viver assim. Então as pessoas não querem viver assim. Porque para ser ateu tem que ser cabra macho, meu amigo. Então eles inventam um Deus de acordo com suas concupiscências e carnalidades. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem faz um Deus de acordo com as suas concupiscências e paixões. E esse Deus dele não liga se você dorme com todo mundo. O padrão moral que eles estabelecem é: se eu quero e o outro quer ir para a cama, então isso é correto. Então, diante disso, eles podem dizer: ah, eu deveria ter dado mais. Tá vendo? É só o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus cristão, que nos livra da perversão sexual. As mulheres estão perversas, os homens estão perversos, e tudo isso tem a ver com falta de Deus, o resultado de uma geração que abandonou o seu Criador. E faz tempo. E a consequência de uma vida pervertida é a desgraça. Sodoma foi destruída. Em Romanos 1, Paulo diz que uma vida pervertida é consequência do abandono de Deus. O homem foi abandonado por Deus. Então Deus, como forma de punir o homem, disse o seguinte: quer enfiar o dedo na tomada? Então vá. Ah, quer se perverter? Então pode ir. Deus entregar o homem à perversão é juízo. Por quê? Porque a perversão sexual leva à morte. Na Revolução Russa, feministas trabalharam para libertar as mulheres, libertar o sexo. Resultado? Depois de um tempo, os próprios comunistas voltaram atrás. Por quê? Foi uma desgraça total. Foi a destruição da família e da nação. Theodore Dalrymple disse o seguinte: os intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de quaisquer obrigações sociais, contratuais e morais. Dali em diante, somente o puro desejo sexual contaria. E ele então conta qual foi o resultado disso. Abortos realizados por golpes de Kung Fu, mulheres abandonadas pelo pai da criança, ciúmes, uma grande quantidade de padrastos que violentam seus enteados, e por aí vai. O paraíso não desceu. A era de Aquário não se iniciou com o advento da revolução sexual na década de 60. Alfred Kinsey, as feministas, os comunistas que profetizaram: ai, vocês estão tão... Freud, ai, vocês estão reprimidos, soltem-se. Soltem-se sexualmente, o paraíso descerá na terra. É bem legal, sabe, esse negocinho aí de famílias modernetes, ai, casamento aberto. Parece muito legal. Lá na televisão, na prática, veja como estão as crianças, os jovens. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Os homens nunca foram tão perdidos. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Paulo disse que nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Sem Deus, não há nada. Não há valores morais, não há esperança, não há redenção, não há salvação e nem prazer real. Como disse Isaías: para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Pode haver muito dinheiro, pode haver mansões, pode haver sucesso, fama, idolatria. Paz não. Aquela alegria na alma não. Como disse Agostinho: tu nos criaste para ti mesmo e nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. E aí, o que você acha? Deixe seu comentário aqui. O povo está muito pervertido? O que você acha? As irmãzinhas não estão andando muito peladas? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.